Oi pessoal, bem-vindos ao Uma Semana um Livro, eu sou João Henriques e hoje eu vou falar sobre como a gente entrar numa disputa e sair vencendo. É isso mesmo, A Arte de Ter Razão, do Arthur Schopenhauer. Bem, vamos lá. O livro em si que eu vou falar hoje, que é esse do Arthur Schopenhauer, A Arte de Ter Razão, 38 Estratagemas, ele é da editora Vozes e da coletânea Vozes de Bolso. É aquele livro fininho que a gente consegue ler aos poucos, que a gente consegue ir absorvendo o conteúdo e que ele serve justamente para que a gente consiga levar o conhecimento para qualquer lugar. É essa a proposta da editora Vozes nessa coleção Vozes de Bolso. Tem outros livros também que eu já li, que eu coloquei aqui no canal, e outros que eu ainda nem fiz a resenha. Mas é uma edição muito legal, eu gosto de ter essas edições, principalmente porque elas são baratinhas, né? Então elas saem em torno de 10, às vezes no máximo 15, 16 reais, uns 20 reais, eu consigo comprar livros dessa coleção. Aí a diagramação segue a mesma estética, né? Então as capas elas são parecidas, a gente tem a contracapa falando um pouco sobre o autor, o espaçamento entre linhas é bom, é justo, e o tamanho da fonte também. A página é amarelada, o que dá um conforto na hora que a gente lê. Saindo dos termos técnicos, entrando especificamente neste livro, o Arthur Schopenhauer ele começa falando um pouco sobre a dialética erística, que na verdade, segundo ele, essa dialética erística é a arte de disputar, e mais precisamente é a arte de disputar de modo a ter razão. Ele fala que um dos grandes problemas da humanidade é que a gente deveria primeiro pensar e depois falar. Só que muitas vezes, se não a enorme maioria das vezes, a gente termina falando sem pensar. E essa coisa de falar sem pensar faz com que a gente dê para o outro munições para que ele se sobressaia em qualquer disputa. Então o ideal é que a gente sempre reflita e pense antes de falar qualquer coisa. E aí ele começa a estruturar 38 estratégias, que ele chama aqui de estratagemas, para que você sempre vença uma disputa. Eu vou confessar que algumas dessas estratégias a gente já faz. Naturalmente, a gente já faz. A gente já pratica naturalmente. Porque quando a gente está disputando, né, ou quando a gente está argumentando, colocando o nosso ponto de vista, naturalmente a gente já age de forma a colocar o nosso ponto de vista, colocar a nossa opinião como sendo algo que nós acreditamos. Então a gente já elabora um pouco mais, a gente já explica um pouco mais, articula melhor. Mas ele trata também de outras estratégias, e aí essas outras estratégias, elas até pegam um pouco pesado, se assim puder dizer, porque aí ele começa a articular como é que a gente pode fazer para que a gente sempre tenha razão ou para que a gente sempre convença as pessoas de que nós temos razão. E é nessa história de convencer o outro de que nós temos razão que ele começa a dar sugestões de atitudes que são antiéticas, que são talvez um pouco imorais, que são feias, né? Atitudes que fogem um pouco da questão do debate sadio, do debate igualitário, do debate justo. Então ele começa a trazer algumas estratégias em que você pode desenvolver para que as pessoas acreditem no que você está falando e invalidem o que a outra pessoa está falando. Então você vai ter razão. De fato, ele cumpre com o que ele está falando, né? Da arte de ter razão. Mas é uma razão que é falha, é uma razão que não é justa, é uma razão que você sabe que você está ganhando essa disputa, você sabe que você ganhou a aprovação pública, você sabe que você conseguiu fazer com que as pessoas elas se mobilizassem a favor do que você estava pensando, porém é algo que não é muito sadio, não é muito bonito, não é muito justo, sabe? É simplesmente ter razão só por ter razão, sem que isso tenha de fato um fundamento, né? Sem que isso seja verídico de fato. E esse é o ponto, né? Em algumas questões a gente precisa levantar se vale mesmo tudo a pena ou se a gente precisa ponderar
as questões e identificar que a gente está errado, ou que não deveria seguir adiante com esse pensamento, ou com essa opinião, se não é a hora de mudar de opinião, se não é a hora de baixar a guarda e escutar o outro. Essas são considerações minhas. O Arthur Schopenhauer não traz isso, né? Ele traz estratégias para a gente conseguir convencer todo mundo de que a gente está certo, mesmo quando a gente sabe que está errado. E eu levei muito a leitura para um outro lado, que é o lado da política. Se a gente for considerar a política, especialmente os debates políticos, a gente vai ver que nos debates sempre vai ter alguma, ou sempre vão ter algumas dessas estratégias sendo colocadas em prática. De você tentar ridicularizar o outro com uma fala, descontextualizar, trazer um exemplo de fora que talvez não esteja condizente com o que ele está falando, mas só para tentar invalidar o que ele está falando. Então, são estratégias que estão muito em voga e são colocadas muito em prática, principalmente no campo político. E é preciso a gente saber, né, entender, porque daí, quando a gente termina de ler e entender, a gente começa a perceber que podemos ser levados a acreditar em uma verdade que, na verdade, não existe, né? Que não é uma verdade. Então, a gente pode ser ludibriado com bons argumentos, a gente pode ser colocado à prova, né? E influenciado a tomar decisões que não condizem com a realidade simplesmente por uma boa oratória, por um pensamento muito estratégico, por uma articulação que se diferencia do outro, do oponente. Então, é muito justo, é muito necessário que a gente consiga entender essas estratégias para que a gente consiga também se posicionar melhor. Não somente numa disputa de ter ou não razão, mas observando outras disputas, observando outros cenários. E aí, só para concluir, eu vou ler o que tem aqui na contracapa do livro, que diz que nada supera para o homem a satisfação de sua vaidade e nenhuma ferida dói mais do que aquela que golpeia esta vaidade. Esta satisfação da vaidade surge principalmente da comparação de si mesmo com os outros, em todos os aspectos, mas principalmente em relação às capacidades intelectuais. Isso ocorre de modo eficaz e bastante intenso justamente na disputa. Daí, a amargura do vencido, sem que nenhuma injustiça tenha sido cometida contra ele. E daí seu recurso ao último estratagema do qual não podemos nos esquivar com mera polidez. É isso, um livrinho curto. Esse livro aqui eu comprei por R$11, nessa edição da Vozes da Bolso. Mas eu já vi que tem uma outra edição também desse livro, do Arthur Schopenhauer, A Arte de Ter Razão, 38 Estratagemas, por R$8,90 na Amazon. É uma edição de outra editora, salvo engano é da Príncipes, mas enfim, dá pra você comprar esse livro numa média de R$10. Me conta aqui se você já leu esse livro, se você gostou, deixa o seu like se você gostou da dica, se você gostou do livro, se você vai procurar saber sobre ele, se vai procurar comprar. Abraços pra todos, até a próxima semana com mais uma resenha de livro. Tchau, tchau.